obrigado pela presença. O principal compromisso da Oxford, como acho que todos nós, é para com Deus. A oportunidade que nós tivemos com a ajuda imprescindível do pastor Josias de poder criar um programa semanal em que a gente tivesse essa aproximação com o senhor através do texto bíblico foi, logicamente, um dos motivos de maior satisfação nosso aqui da empresa, da Oxford. A Oxford é uma empresa de consultoria, talvez, seguramente a maior empresa de consultoria brasileira nos Estados Unidos. E o segundo compromisso, logicamente, é com a qualidade do serviço com nossos clientes, né? A gente procura sempre preservar, ser criativo, ser eficaz e principalmente ser ético. Mas esse compromisso da capelania que nós pretendemos expandir vai da nossa razão primeira, acho que de existir, que é o nosso compromisso com Deus e a difusão da sua palavra. Aí tá. Josias, a bola é toda sua. Muito bem. Deixe-me orar para a gente iniciar e compartilhar o texto com vocês. Hoje nós vamos pensar um pouco, falar um pouco sobre a liderança de Jesus e o que a liderança de Jesus tem a dizer aos líderes do mundo moderno. Eu quero iniciar orando. Pai, eu estou neste momento diante de Ti, estamos aqui em grupo, concordando de alguma forma que diante do texto bíblico, nós temos um paradigma que é velho e novo, antigo e moderno, o paradigma de Jesus, a maneira como ele lidou com a vida, a maneira como ele lidou com sua missão, com sua visão, com os valores que nortearam a missão de sua comunidade. Pedimos-te que tu guies o nosso coração e a nossa mente na apreciação da Bíblia e, sobretudo, o nosso comportamento na transformação em atitudes práticas daquilo que nós aprendemos hoje aqui com a tua palavra. Obrigado por cada pessoa que entrou nesse grupo hoje e que tu nos guies, que o Espírito Santo ilumine o texto e a luz do texto nos ajude a caminhar no mundo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, só resumindo um pouco de nossa caminhada, desde setembro do ano passado, quando nós iniciamos a capelania, iniciamos exatamente pelo livro de Gênesis, capítulo 1, a nossa abordagem no olhar para a Bíblia não tem um aspecto tradicional no sentido teológico dos termos de Nicéia, mas a perspectiva de um olhar psicológico inicialmente, mas também organizacional para a Bíblia, porque como dizia Filo de Alexandria, um estudioso judeu da Bíblia do primeiro século até um pouco antes de Cristo, Filo dizia que a Bíblia tem várias camadas de compreensão, e mesmo os exegetas da igreja primitiva nos apresentavam a Bíblia como uma espécie de uma cebola em que há várias camadas, e quanto mais a gente desce, mais encontra. Então a Bíblia tem esse mistério, o mistério da profundidade. Quando nós ficamos na casca, nós nos embaraçamos, mas quando nós descemos, nós encontramos tesouros maravilhosos. Por isso Jesus e a própria Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por isso nós queremos fazer esse olhar de imersão. Enfim, trabalhamos os textos da criação, trabalhamos a Torre de Babel, trabalhamos a Abraão como talvez o primeiro empreendedor da Bíblia, e estamos caminhando assim. Eu quero hoje compartilhar com vocês um texto que para mim é emblemático na perspectiva de liderança. Está em Marcos capítulo 6, a partir do verso 7. Esse texto diz assim: chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções: não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber nem os ouvir,
sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Você pode perguntar, o que é que esse texto tem a ver com liderança? Eu escrevi um artigo sobre a liderança de Jesus e eu quero, de alguma forma, transitar entre a inspiração do momento e o texto. Por isso, de alguma forma, eu vou ficar apegado ao texto que eu escrevi. A atuação de Jesus é estratégica nessa narrativa bíblica. Seu estilo de atrair, preparar e enviar seus seguidores é um modelo a ser seguido. Eu insisto nisso. O modelo de liderança de Jesus é um modelo a ser seguido. Por isso, eu acho que os CEOs de hoje devem, de alguma forma, se reportar a Jesus na perspectiva de extrair dele princípios de liderança que possam ser relevantes nesse mundo. Sua abordagem de equipe é um exemplo para os executivos e líderes modernos. Seu senso de missão, clareza de visão, valores claros, capacidade pedagógica e formação de substitutos. Eu quero trabalhar em cima dessas premissas. Em primeiro lugar, seu senso de missão. Vejam que o texto diz que Jesus deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Jesus começou o seu trabalho sozinho, mas logo recrutou um grupo de seguidores e desde o início ele tinha muita clareza de sua missão. Quando eu leio a Bíblia, e o próprio Jesus definiu a sua missão, quando ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque eu vim para libertar os cativos, curar os doentes, acolher os desprezados, denunciar a injustiça e apontar o sagrado como portal da vida verdadeira. Eu estou parafraseando ele aqui. Então, Jesus tinha um claro senso de missão, um claro senso de propósito. E esse é o primeiro ponto que todo líder precisa ter em mente. Um claro senso de missão. Quando você sabe por que propósito você está no mundo e atuando em determinada área, você tem muito mais clareza de como chegar lá. O segundo ponto importante aqui é a clareza de visão que Jesus tinha. E isso está posto quando, no final da narrativa, do texto lido, o texto diz: eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Essa era a visão de Jesus, a formação de uma comunidade de arrependidos. Ele estava sozinho, ele recrutou uma equipe, ele treinou essa equipe, deu a essa equipe uma visão, a formação, a estruturação de uma comunidade de arrependidos. O que significa isso? Arrependimento quer dizer literalmente mudar de vida, alterar completamente a rota de caminhada. Isso equivale à manobra militar, meia volta vou ver. Ou seja, criar uma comunidade de arrependidos é criar uma comunidade de gente que queria uma mudança radical de vida. Essa era a visão de Jesus. Ele tinha um claro senso de missão e um claro senso de visão. Qual é a diferença entre missão e visão? Vocês são gestores e sabem muito mais do que eu. Missão é o propósito para o qual existo e para o qual atuo. E visão é um lugar do lado de cá, é uma vista do lado de cá para o lugar onde eu quero chegar. Vou dar um exemplo. Digamos que você seja um alpinista e quer definir sua missão. A missão de um alpinista é o quê? Escalar montanhas. Qual seria a visão do alpinista? Não é escalar uma montanha qualquer. A visão é, por exemplo, eu quero escalar o Everest. Isso é visão. A missão é escalar, mas a visão é escalar pontualmente o Everest. Essa é a diferença. E Jesus tinha tanto um claro senso de missão quanto um claro senso de visão. O texto segue, e por isso o que a gente pode entender é que desde o início ele deixou claro a seus seguidores que não queria
criar mais uma sinagoga, mais uma religião, mais uma denominação. Ele queria atrair, acolher e preparar tantos quanto aceitassem mudar radicalmente de vida, aceitando as exigências do caminho. E ao saírem pregando, os enviados por Jesus levaram a mesma mensagem de arrependimento. Por isso, quando um líder tem clareza de visão, os liderados que com ele seguem percebem o facho de luz e seguem para tornar prática a visão. Então, qual seria a missão de Jesus? Libertar os cativos, promover justiça e curar os doentes. Qual seria a visão? Uma comunidade de arrependidos em torno da missão. Deixe-me compartilhar novamente o texto para eu mostrar para vocês agora os valores que nortearam essa caminhada de Jesus. O texto diz na sequência, vejam só o que o texto nos apresenta. Estas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho a não ser um bordão. Não levem pão nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. O que Jesus estava fazendo aqui em suas instruções era dando aos seguidores ou aos associados, para usar a linguagem moderna da gestão, dando aos seus associados valores claros de como operacionar a visão. O ethos de uma organização é o conjunto de valores que norteiam suas operações cotidianas. Os valores formam a cultura de uma organização, seu jeito de lidar com os clientes, as relações entre colaboradores, dos sócios entre si, dos superiores com os supervisionados e de todos com o público. Jesus tinha clareza de seu modus operandi. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Quando entrarem numa casa, se hospedem. Se ouvirem vocês, tudo bem. Se não ouvirem vocês, saiam e sacudam a poeira dos pés. Ou seja, Jesus tinha um claro senso dos valores que deveriam nortear a caminhada de seus seguidores. Quando um líder tem clareza quanto aos valores que norteiam a sua organização, todos no ambiente organizacional, debaixo desse guarda-chuva, desse ethos, trabalham de maneira sinérgica no sentido de reproduzir essa cultura organizacional. E isso é extremamente importante. Definir com clareza quais são os valores que norteiam a sua organização. Em quarto lugar, Jesus tinha uma capacidade pedagógica muito importante que toda organização deve adotar. O texto diz que estas foram as suas instruções. Ou seja, Jesus se sabia necessitado de ensinar os seus seguidores a reproduzirem aquilo que era de fato a sua visão. Jesus não enviou seus seguidores antes de gastar tempo com eles, ensinando-os com seu exemplo e instruindo-os com paciência e riqueza de detalhes. Ao saírem, eles tinham em mente o mapa da caminhada e o esboço do ensino que deveriam replicar, bem como o planejamento estratégico da missão que tinham de desempenhar, visando a alcançar as metas estabelecidas pela visão. Quando um líder investe tempo mentoreando, instruindo, avaliando, motivando e encorajando seus liderados, dificilmente eles se afastam da missão a que devem se dedicar. E, por último, para a gente não se alongar, Jesus pensava desde sempre na formação de substitutos. Ele se sabia transitório, mas sabia que a sua missão não era transitória. Sabia que sua liderança era passageira, mas a sua visão, não. Ele sabia que empreendimentos que não sobrevivem à saída de seus líderes devem ser repensados. E o único jeito é fazer da organização uma personalidade autônoma, independente de seu criador ou CEO. Jesus se sabia transitório. Ele iria passar muito em breve. E ele sabia que deveria pensar em formar naqueles 12 um grupo de substitutos que replicassem a visão e a missão sem a sua necessária presença. Por isso, é muito importante que
que o líder pense em formar substitutos, em treinar pessoas, em mentorear pessoas de potencial para que a organização caminhe sem a sua presença quando a sua presença faltar. E a gente falta, e a gente passa, a gente adoece, a gente morre, enfim. Por isso, em conclusão, a narrativa mostra que o conjunto dessas posturas de liderança produz nos liderados entusiasmo, capaz de mover montanhas, transformar ambientes, superar as piores crises e atravessar gerações, criando oportunidades. O texto diz que eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Essa é, portanto, o desdobramento dessa narrativa tão linda, apesar de ser tão simples e tão rápida, um texto bem curto, mas é um texto muito denso de princípios de liderança. Jesus tinha um claro senso de missão, criar uma comunidade, ou melhor, estabelecer a justiça, levantar o necessitado, acolher o doente. E a sua visão era criar uma comunidade de gente arrependida, de gente que decidisse mudar radicalmente de vida. Os valores de sua missão eram bastante claros, o seu senso de instrução, de gastar tempo com os seus liderados e sem dúvida, a sua capacidade de formar, de treinar e formar substitutos, sem dúvida, fizeram de sua missão uma missão bem-sucedida. Esses são os princípios que o texto traz. Eu quero abrir, então, para vocês agora, para a gente discutir, não é? Quais são, de fato, os princípios de liderança de Jesus que podem nos ajudar em nosso funcionamento hoje? Abro para vocês. Bom dia. Bom dia, Luiz Carlos. Tudo bom? Tudo bem, Bom dia para todo mundo. Que bom estar aqui com vocês. Prazer. Aproveitando aí essas colocações importantes aí, até para líderes, né? Que é o nosso papel, que você falou, multiplicar. Tem uma tendência atualmente nas empresas e para os líderes, até que estava conversando essa semana que passou com mentores, amigos, de todas as empresas há muitos anos vem colocando missão, visão, valor, missão, visão, valor, até no site. Uhum. E até eu estou fazendo isso no escritório aqui, nas empresas que a gente tem. A gente está substituindo essa parte missão, essas três palavras, missão, visão e valor, por uma palavra só que é propósito da empresa. Okay. Tá? Dentro desse contexto, de cima de tudo isso que o senhor falou para a gente, como é que a gente poderia resumir isso tudo, né, de Jesus como um propósito? Trocar todas essas três palavras para um propósito, uma coisa mais direta, como a gente está fazendo agora nas empresas. O pessoal cansou de ver. Estou falando agora do lado empresarial. Tá? Entendi direitinho o que foi feito, o papel é esse mesmo. Então, como que a gente pode traduzir isso um propósito? Juntar os três e transformar no propósito nessa visão do papel que Jesus teve, que ele sabia que ele ia passar, tinha que deixar um legado e pessoas para continuar, e mesmo assim teve alguns que deu uma rateada, que a gente treina 12, se 10 continuarem, estou feliz da vida, né? Só queria uma posição sua para o que você pode ajudar a gente a orientar, que é difícil, estou fazendo reuniões aqui para a gente achar qual é o propósito da nossa empresa. É ajudar o cliente, é organizar, não sei o que. Então, só para a gente ter uma ideia, uma luz sua aí. Entendendo. Obrigado. Bom, vocês têm muito mais experiência do que eu na perspectiva organizacional. Mas mesmo no ambiente de igreja, onde eu transitei e transito até hoje, um claro senso de propósito é fundamental. Agora, você não pode somente ter um propósito, né? Você precisa ter um lugar de chegada, o que os gestores chamam de pódio, né? Qual é o meu pódio? Onde eu quero chegar? E em chegando naquele lugar, eu vou me sentir vencedor, né? E aqui não vai nenhum tipo de autoajuda, é no sentido de saber o lugar para onde eu me dirijo. Porque quando eu sei para onde eu me dirijo, eu preciso elencar os passos estratégicos para chegar lá, não é?
Então, o propósito, por exemplo, voltando ao texto, o propósito de Jesus era estabelecer a justiça, era acolher o combalido, era dar vista a quem tinha cegueira, tanto física quanto espiritual, ou seja, era um propósito de transformação. Mas ele tinha, para operacionalizar a missão, ele precisava de uma visão. Ele queria criar uma comunidade de gente que pensasse como ele, de gente arrependida, que decidisse mudar radicalmente de vida. Isso é visão. É esse pódio. O pódio de Jesus era esse. Uma comunidade de gente arrependida que estabelecesse a justiça, que saltasse do próprio ego para encontrar os outros. Foi nesse sentido. E para isso, são necessários valores que norteiem essa comunidade de arrependidos. Né? Treinamento, relacionamento, mentoria e assim por diante. Então, resumindo, cada organização tem uma alma própria. Né? Então, a sua organização tem uma alma própria e você precisa encontrar essa alma e desenvolver essas características. Né? Não sei se alguém mais gostaria de contribuir. Só complementando o que eu falei, exatamente, o meu raciocínio é exatamente esse, que a mudança é missão, visão e valor, virou uma coisa para nós, para onde eu quero chegar, para chegar a tal lugar. Então, preciso fazer isso, isso e isso. E a gente, o pessoal está passando muito para o site, para quem está lendo de fora, que você é cliente. Tá? Então, o meu objetivo pode ser você, pode ser outro. O propósito da empresa para o cliente se sentir seguro ou satisfeito. É isso que eu falei. Não, a gente não está colocando mais nossa visão é isso, nossos valores são esses, sabe? Nossa missão é essa. Então a gente está trocando tudo isso por uma coisa mais objetiva. O nosso propósito para quem lê, diz, pô, essa empresa está querendo isso. No geral, porque senão não substituir, porque nos bastidores vai ter que ter isso. Se não tiver isso, joga o propósito fora, que você não vai chegar em lugar nenhum, né? Por isso que eu quis essa sua opinião, que ajudou bastante aqui. Bate quando eu estava um pouco com dúvida disso, é bom. Tem nos bastidores, a gente tem que ter os três, né? Seguidos e em ordem e bem organizadinho, para não sem atropelar, né? Não pode um ser maior que o outro, tem que ser equitativo. E o propósito da empresa, que é o que a pessoa lê e sente, puxa, legal, essa empresa está pensando nisso e é isso que eu preciso. Nesse sentido que eu falei, mas não substituir, não pode tirar. Não pode. Obrigado pelas palavras. Se você encontrar uma maneira sintética de passar isso para os clientes, né, que não seja uma coisa grande, complicada, ajuda bastante na compreensão. Tem que ser uma frase, né? Eu consigo colocar isso numa frase curta. Exato. Obrigado. Nada. Mais alguém quer contribuir? Queria apenas dar uma contribuição. Minha área específica é com universidades, né? Continuo trabalhando com as universidades americanas, especificamente. Eu percebo, primeiramente, que até em alguns business cards, alguns cartões, tem missão e valores, especificamente para relembrar a todos os colaboradores, né? Seriam faculty, staff, seria os funcionários todos, a missão e deixar bem clara a visão, a missão e os valores da própria instituição. Então, isso é direcionado aos próprios funcionários, fazendo que todos caminhem na mesma direção, com a mesma visão e a mesma missão. Não é para os outros. Nós destacamos em nosso site, em alguns lugares, mas a nossa intenção é lembrar aos nossos funcionários que nós temos uma missão, uma visão. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero destacar é que a maioria dos nossos empreendedores, eles vêm de duas áreas, de vendas e de produção. Nem sempre tem uma visão de gestão. São visionários. E muitos sabem onde estão e sabem onde querem chegar. Mas a maioria se perde nesse processo de onde estão e onde querem chegar. Essa é a razão da existência da Oxford. Acredito que o processo ajudar de onde as empresas estão, onde nós estamos e aonde nós queremos chegar, porque a maioria tem a visão de onde quer chegar, mas se perde no processo, nessa gestão de onde estão e onde querem chegar. Então, a missão, a visão, né, e os valores são determinantes para esse processo. Agora, essa ideia de sintetizar tudo seria muito bom e muito importante. Se ele conseguir, por favor, me ajude também, tá bom? Boa. Muito bem, obrigado, Vanedson. Obrigado, Luiz Carlos.
Mais alguém? Vocês são os especialistas em gestão. A minha área é mais teológica. Bom, queria agradecer primeiro a oportunidade de rever aí o nosso amigo o Nedson, depois de tanto tempo. Prazer em vê-lo. Obrigado pela referência. Espero revê-lo novamente aqui na Flórida, quando acabar a pandemia. Acho que essa visão que você colocou, usando a palavra em um sentido mais amplo, Josias, merece uma atenção especial. Eu gostaria de poder compartilhar esse seu artigo para um boletim especial que a gente vai fazer essa semana, especialmente sobre a capelania, porque talvez tenha sido o texto mais motivador para um empresário entender a importância de Cristo na sua vida, inclusive profissional. Se você concordar, teria muita alegria em poder compartilhá-lo, porque foi uma síntese maravilhosa da importância do empresário, empreendedor, o líder, do ponto de vista operacional da sua vida, ter essa visão de como Cristo representou já há 2000 anos aquilo que a gente não consegue fazer bem ainda hoje. Sem dúvida. Sem dúvida, Carlos. A gente pode publicar e pode melhorar e vocês podem acrescentar. Eu compartilhei ontem esse artigo na minha página no LinkedIn, mas eu vou passar para vocês provavelmente por e-mail, e esse vídeo vai ficar gravado também. Deixe-me só compartilhar com vocês aqui. Eu botei aqui agora, não sei se vocês conseguem ver. Eu sintetizei aqui, talvez, Luiz Carlos, isso ajude. A missão de Jesus. Qual era a missão dele, o propósito dele? Libertar os cativos, promover justiça e curar os doentes. Qual era a visão? Uma comunidade de arrependidos em torno da missão. Uma comunidade de arrependidos em torno de libertar os cativos, promover justiça e curar os doentes. A visão nunca pode ser diferente da missão. Onde é que ele queria chegar? Chegar no ponto em que uma comunidade de arrependidos estivesse formada em torno da missão. Faz sentido? Eu acho que faz todo sentido, não é? Muito bem. Nós temos só mais 3 minutinhos. Quero agradecer àqueles que estão chegando agora. Nós já estamos há 6 meses nessa capelania e a gente discute os textos bíblicos em torno de temas do empreendedorismo, da vida organizacional. Eu trago a minha contribuição mais teológica e também da minha liderança ao longo desses anos no ambiente religioso, e vocês trazem o lastro experiencial de vocês na vida organizacional. É esse o propósito. Eu vejo que o Joe Sander está ali também, muito tempo que não vejo o Joe. Deixa-me colocar aqui em modelo galeria. O Neymar está ali também. Que bom. Alberto Brito eu não conheço pessoalmente, mas é muito bom ver vocês, né? De primeira vez. Neymar, dá uma saudação aí para a gente. O Joe também, se puder, o Alberto e outros mais que estejam pela primeira vez. Pode abrir o microfone. Bom dia a todos. Bom dia. Neymar é o CEO do MedStation aqui, é o papa da medicina dos brasileiros aqui, entre brasileiros aqui. Amém. Temos ali o senhor Alberto Brito também. Bom dia a todos. Bom dia. Está falando daqui do Brasil? Daqui do Brasil, a convite do Robson, estou participando. Que bom. O Robson já está expandindo aí os nossos horizontes, coisa boa. Né? Gente, muito bem, eu sou muito grato por vocês terem entrado e esse é o nosso formato, a gente está sempre tentando melhorar, mas sempre em torno da Bíblia. Não é? A Bíblia não é só um livro que aponta para o céu, a Bíblia é também um livro que aponta para a vida plena aqui,
Afinal de contas, Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida. Mais um senso de missão. Eu vim para que vocês tenham vida. E vida florescida. Vida com abundância. Então, é nessa perspectiva que nós nos reunimos toda segunda-feira, 8h30 horário daqui, 10h30 horário do Brasil. Não é? Então, vamos tentar trabalhar dessa forma. Mais alguma coisa? Senão a gente vai trabalhar. Tá bom? Oração de despedida. Como é, Carlos? Uma oração de despedida. Muito bem. Vanedson, você despede a gente? Com prazer. Vamos orar então? Te agradecemos, ó Deus, pela tua presença em nossas vidas, pela tua direção e pelo teu cuidado. Te agradecemos pelo exemplo de Cristo Jesus para cada um de nós, pois nos ensina o caminho certo e, com certeza, os passos corretos e o sucesso da nossa vida ao seguir os exemplos de Jesus em todas as áreas da nossa vida. Nos torna pessoas competentes e capazes, a fim de que possamos crescer na graça, no conhecimento de Jesus Cristo, bem como também em todo o processo que possamos ter nesta vida, a fim de ter uma vida digna, saudável e ajudar aqueles que trabalham conosco, que estão ao nosso redor. Tu possas abençoar a direção da Oxford, bem como todos que estão neste momento usando esta plataforma para crescer e desenvolver contigo, Senhor. Obrigado pelas palavras sábias do Josias, que tu possas continuar dando sempre a ele palavras que nos edifiquem e nos façam crescer como pessoas, como servos, como profissionais. Nos dá um dia de paz, um dia de bênção, um dia de produtividade, um dia de sucesso na tua presença. Nós oramos assim, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. 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 E você deseja fazer parte da nossa lista para receber o link toda semana, só me responda aquele e-mail dizendo quero entrar na lista para eu botar você. Eu não quero ficar mandando e-mails para quem, enfim, não quero incomodar, a menos que você me diga eu quero. Tá? Então faça assim. O link vai ser o mesmo. Então grave já esse link aí e separe e pode entrar toda segunda-feira, 8h30 daqui, 10h30 no Brasil. Tá bom? Bom dia a todos. Deus guie vocês, que a graça de Cristo cubra vocês e que sabedoria de Deus guie cada decisão de vocês hoje e durante a semana. Abraços. Abraço. Amém. Depois a gente contato com você, viu, Josias? Vanedson, quero sim. Tá bom? Qualquer coisa, qualquer contato, me faça um contato e a gente vai se comunicando. Tudo bem, eu estarei no grupo agora, a partir de agora também. Onde eu estiver, entrarei e farei parte desse grupo. Muito obrigado pela contribuição de vocês. Tchau, tchau. Tchau. O Joe está ali, o Joe Sanders, estão vendo agora. É por isso que ele não queria aparecer, por causa da barba, João. Rapaz, olha, de barba branca. Mas tá mais elegante, viu? Tá mais elegante. Mais aristocrático. Rapaz. Abre o seu áudio, Joe. Deixa eu ver se eu Isso, abriu, já abriu aí. Maravilha, prazer ver vocês. Muito obrigado pelo convite. Eu vou fazer parte do grupo, viu? Ótimo, excelente. Coisa boa. Muito boa iniciativa, muito bom, muito elucidativo e muito construtivo. Que bom, obrigado. Bom dia para vocês. Bom dia. Tá bom, gente, abraço.